Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, bem-vindo ao nosso encontro semanal de Respeito e Empatia. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Hoje o recado do Bradesco é mão na massa. Quantas de nós não estamos tentando fazer virar um negócio, né? Tipo a gente, Cris Bartz. Opa, olá, dia a dia. Tem muita gente nesse momento de vida imaginando e fazendo do seu jeito o seu próprio ganha-pão. Eu lembro da história da querida Ana Paula Chongani sobre como ela passou por esse processo de imaginar um negócio, de ter medo, de seguir e criar. Tem um monte de coisa, principalmente quando entra na área financeira, que dá muita insegurança na gente. E aí o Bradesco, para facilitar a vida da galera, construiu uma oferta que é uma conta meia, uma conta específica para o microempreendedor individual, uma coisa mais simplificada. Você pode saber muito mais sobre isso no banco.bradesco.me. O filme que o Bradesco fez para essa campanha tá cheio de referência da força e atitude que a gente precisa para enfrentar e para colocar de pé uma empresa individual. Corre lá no canal do banco no YouTube para assistir. Teta, senta que lá vem polêmica. Dia 27 de julho de 2019, o cacique Emira Waiapi foi atacado enquanto voltava da casa da filha e o corpo foi encontrado dentro de um rio. A aldeia afirma que houve uma invasão de um grupo de cerca de 50 garipeiros na aldeia. O vereador Jawarua Waiapi pediu apoio. Estamos pedindo socorro. Uma comunidade Waiapi está em risco de morte. 13 de agosto de 2019. Com o lema Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito, mulheres indígenas realizaram um protesto em Brasília contra políticas do governo Bolsonaro em defesa da Amazônia e da demarcação de terras. Guajajara, Ticuna, Yanomami, Chavante, Saterê Mauê, Caiapó, Uapixama, Chacriabá, Munduruku, Baré, Murá, Guarani, Pataxó, Cocama, Krenak, Tupinambá e Aticum são algumas das 305 etnias que ainda sobrevivem no Brasil. De acordo com o último censo do IBGE, que é antigo, de 2010, existem no Brasil 896 mil indígenas que falam 274 línguas diferentes. 64% deles vivem nas áreas rurais e estão espalhados em 505 territórios diferentes, com alta concentração na Amazônia. Essas terras representam 12,5% de todo o território brasileiro, são cerca de 106 milhões de hectares. Apenas 6 terras tinham mais de 10 mil indígenas. A terra com a maior população é a Yanomami, no Amazonas e em Roraima, com mais de 25 mil indígenas. A grande maioria das aldeias tem entre 1.000 e 10 mil indígenas. Antes da gente começar a teta, eu queria contar o que isso significa para mim, Juva Lauer. Para mim, a questão indígena sempre foi distante, folclórica até. Uma fábula histórica de um povo feliz, livre e peculiar que já existiu, mas não existe mais, que eu ouvia na escola. Eu não fazia ideia de como conciliar isso com os índios que eu encontrava no centro de Porto Alegre pedindo esmola, ou com as notícias de jornal de confrontos e massacres. Eu não entendia, mas com tanto problema, também não procurei saber. A primeira vez que eu ouvi falarem da questão indígena de uma forma que pareceu meu problema foi no Mamilos da virada política em 2017, que infelizmente a gente não tem nenhuma gravação disso, foi um ao vivo. Quem falou foi a socióloga Ana Carla de Sá, e a gente pediu para ela voltar e repetir essa fala para vocês. A gente tem um monte de respostas, quem somos nós brasileiros, a gente tem estereótipos reforçados historicamente,
mas a gente não tem a nossa origem esclarecida, né? Quando a gente fala de nação, a gente não sabe onde a gente começou. E se a gente fizer uma comparação histórica com o povo judeu, eles sabem. Eles sabem, eles estudam, eles cultivam, eles honram a sua origem em Abraão, né? E a gente não tem isso no Brasil. A gente tem uma noção folclórica, né, do povo indígena, e a gente jamais, na escola, na nossa família, na nossa religião, a gente é levado a entender o indígena como a nossa origem. A gente é alienado, é absolutamente desconectado da nossa origem. Eu, há 2, 3 anos, eu faço uma pesquisa sobre a minha origem familiar, minha origem paterna, que é do sertão de Pernambuco, de uma cidade pequena, mas muito importante para a história e que eu não sabia da importância. Essa busca pela história, eu encontrei na origem da minha cidade um povo indígena massacrado. Eu li relatos de jesuítas dando conta das batalhas. E Cabrobó é um vocábulo, é um substantivo que é também verbo, porque significa luta, que significa guerra, porque aquela localidade foi de muito conflito, aquela localidade foi de muito sangue, né? E isso me impactou muito. Lendo a história, eu chorei muitos dias, porque como é isso, né? E eu me dei conta do vazio que é a nossa consciência sobre a sua origem, né? Então, chega no ponto que foi muito difícil lidar com o fato de que a gente apagou, de que a gente não foi transmitido na nossa linhagem, na nossa ancestralidade, a mãe indígena. Né? Nós somos uma nação miscigenada. E a nossa origem é indígena. E a origem do brasileiro, né, é a junção da mãe índia, indígena, com o homem, com o pai europeu. Aí nasce o brasileiro. A gente tem somente a narrativa do pai presente no nosso inconsciente coletivo. A gente não sabe nada dessa mãe. Essa mãe, ela foi, além de alienada da formação do seu filho, do seu fruto, ela foi totalmente apagada. Ela foi somente um ventre biológico, porque a partir do nascimento do brasileiro, desse filho, o pai conduz. A gente perdeu a mãe indígena, né? A gente não sabe nada dela, a gente não cultua ela, a gente não honra essa mãe. Né? A gente tem, obviamente, na nossa cultura, toda a miscigenação é uma junção de coisas, né? Mas a gente não tem essa mãe presente, honrando-a como mãe. Esse pai, que a gente tanto honra e admira, também nunca vai nos reconhecer. O que vem para a América, o que vem para o Brasil, é somente o masculino europeu. Não vem nenhuma mulher europeia. Vem a coroa, vem a igreja, e esses homens que vêm para cá, eles deixam no continente europeu uma vida estabelecida, uma vida familiar, abençoada por Deus. Esse filho, fruto da mãe indígena do europeu, ele é um filho bastardo. Então, a nossa origem, ela não tem sustentáculo, nem no pai nem na mãe. Esse pai honra e legitima aquela família que a igreja abençoou. Então, a gente não tem nem pai nem mãe, integralmente, né? Na sua integridade. Isso é a coisa mais triste que eu acho que a gente tem que lidar. Ou seja, somos filhos bastardos, frutos de estupro, sempre perdidos porque não conhecemos a nossa história. Foi naquele dia que eu entendi por que o sofrimento indígena era meu problema. Porque enquanto a gente não assumir essas origens, não tratar as dores e violências que elas têm, não conhecer a nossa mãe e saber quanto dela ainda tem em nós, a gente não tem possibilidade de um presente e muito menos de construir um futuro. Então entender o nosso passado nos dá uma identidade, nos explica por que a gente é o que é, por que a gente está onde está e nos dá potência para construir um futuro que seja nosso, que seja autêntico.
Vamos então entender um pouco dessa origem. Quando os portugueses, depois os espanhóis e então os holandeses invadiram o Brasil, habitavam aqui entre 2 e 6 milhões de pessoas. Povos milenares como os Guarani, que acredita-se ter mais de 4.000 anos. Enquanto os índios queriam entender o que de fato era feito o corpo europeu, tão branco e coberto, o europeu enxergava no corpo indígena uma força de trabalho para explorar a terra e para gerar riquezas. Em pouco mais de 100 anos, os europeus utilizaram 2 estratégias básicas para cooptar os povos nativos. Manipulam as dimensões tribais de cultura entre os diferentes povos para colocarem uns contra os outros e então ter apoio à escravidão, instauram a guerra justa. Se os indígenas são contra a fé cristã, é justo escravizá-los para salvar sua alma. O trabalho irá auxiliar na conversão desses homens. Era um dos lemas dos jesuítas na época. Aqueles que ainda são livres, ao verem suas terras tomadas por gado e construções, passam a matar o gado e comer e a queimar casas. Com isso, ganham o nome de bárbaros, hostis e inimigos do progresso, povos atrasados. O projeto colonial, ele sempre se estruturou a partir de narrativas que servem ao objetivo de negar o lugar e a existência dos outros, ou do outro no caso, né? Aqui nas Américas, as narrativas que se instaurou aqui vindo da Europa era uma ideia de vazio. A gente não existia aqui, nós não fazíamos nada aqui. Essa ausência, ela vai servir para lançar uma narrativa de que no Brasil, na colônia, nós fomos constituindo uma espécie assim de mistura, uma integração precoce de povos que nem se conheciam, os africanos trazendo para cá para ser escravizado, o povo originário daqui sendo dizimado e os brancos formando suas riquezas em cima da nossa vida, do nosso território. Para o líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro Ailton Krenak, desde então estamos em guerra. Essa fala pode ser comprovada por milhares de registros históricos e notícias facilmente localizadas na internet. Para listar algumas. Em 1560. Morreram cerca de 30.000 tupis por varíola e várias outras epidemias trazidas pelos europeus, que sabem que os índios não têm imunidade. 1816. Os fazendeiros de Caxias do Sul presenteiam um grupo de 50 índios com roupas de moradores da vila que haviam contraído varíola e sarampo. De volta às suas aldeias, eles espalham o vírus e não se tem um número final sobre quantos morreram. 1950. 3.500 indígenas são envenenados com presentes dados pelos funcionários de serviço de proteção ao índio. 1960. 8.350 indígenas foram assassinados pela ditadura. 1972. É inaugurada a rodovia Transamazônica, deixando um rastro de morte de cerca de 10.000 tenharim. Sobraram pouco mais de 200. 1987. Nos debates sobre a nova Constituição, o então jovem Ailton Krenak promove uma cena memorável de defesa da emenda popular da União das Nações Indígenas em plenário da Câmara dos Deputados.
omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. 1988. A resistência mostrou resultado. A Constituição brasileira instaura então a demarcação das terras indígenas. No texto da Constituição, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, que deve preservá-las e manter o vínculo entendido na norma, criar uma propriedade reservada, cujo fim é garantir os direitos indígenas sobre ela. Essas terras não podem ser alienadas a qualquer título, tornadas indisponíveis, ser destinadas a qualquer outra finalidade que não a cultura indígena, e os direitos sobre ela são imprescritíveis. O texto em vigor elevou à categoria constitucional o próprio conceito de terras indígenas. Mas nem por isso os confrontos findaram, não só dentro como fora do solo. 1993. 16 Yanomamis mortos por confronto com garimpeiros. Entre 2003 e 2010, 213 indígenas são assassinados em conflitos de demarcação de terras. De acordo com Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro conhecido por estudar os indígenas, cerca de 80 povos nativos desapareceram do Brasil no século XX. Mesmo diante de tanta dificuldade, é inegável que o debate avançou. E para entender esse caminho, vamos ouvir Daniel Munduruku numa entrevista que ele deu em 2018. A gente tem que levar em consideração que as populações indígenas, que são populações ancestrais nesse país, mas elas só ficaram visíveis a partir dos anos 70, efetivamente. E ficaram reconhecidamente visíveis em 1988, portanto, 30 anos atrás. Nós temos todo esse tempo anterior sendo invisibilizados e colocados, recaídos sobre nós, uma palavra, um apelido. E você sabe que os apelidos não dizem quem a gente é. O apelido normalmente diz o que as pessoas acham que a gente é. Por isso o apelido bom é aquele apelido que mostra aparentemente que o outro tem uma ausência, uma falta, né? Por isso é gordo, é magro, é branco, é preto, é pobre, é rico. É sempre uma alcunha, né? Como diriam os policiais, né? É sempre uma forma desqualificada de chamar o outro. A palavra índio é uma palavra que está no nosso vocabulário, também no vocabulário dos povos indígenas, porque é algo que foi sendo repetido à exaustão. Nos anos 70, quando essa juventude começou a se perceber parte de uma sociedade maior, que foi assim que começou o movimento indígena, essa juventude usou esse termo índio como uma forma de luta
como uma forma de identificação daqueles que eram parceiros. Então essa palavra ainda é usada, e se é usada por uma liderança dessa, é nesse sentido. Quando essa palavra é usada pela sociedade brasileira, é no sentido do apelido, é no sentido do desdém, é no sentido do estereótipo, é no sentido da ideologia, né? E aí, nesse caso, se um Paiacã aqui, ou um Álvaro, ou um Marco, fala sobre a palavra índio, a gente entende que eles estão usando isso, um termo politicamente, um termo para reforçar o que nós somos, efetivamente, né? Mas quando eu ouço isso dentro da sociedade, uma sociedade que olha para mim e diz, ele é índio, e faz esse gesto, por exemplo, ela está me colocando numa classificação, digamos, de menos humanidade. E aí a gente tem que brigar com isso. Nesse sentido, aparentemente, é bom que se informe, a palavra índio e indígena não é a mesma coisa. A maioria das pessoas acham que é uma derivação da outra, e não é. A palavra índio, no próprio dicionário que está dito isso, eu não estou inventando nada, a palavra índio é uma palavra inventada, não tem significado efetivo. Mas se você vai buscar a mesma palavra indígena, você vai descobrir que indígena significa originário. Então, nesse sentido, nós somos indígenas, e indígena Munduruku, indígena Chavante, indígena, enfim, essa nossa diversidade. Então serve para nós. Não serve, por exemplo, quem nasceu em São Paulo, diz, então ele é um indígena. Não, serve para os povos originários. Serve para os Guarani, por exemplo. Eles são indígenas, sim, são originários desse lugar. Então, nesse sentido, é importante a gente ir trabalhando, lapidando. E aqui não estou falando do politicamente correto, eu estou falando do correto, do que é efetivo. Ou seja, a gente valoriza, e nós somos de cultura da palavra. A palavra para nós tem sentido. A palavra para nós tem alma, tem vida. Então, a palavra, ela enobrece, ou também ela detona, derruba, destrói. Saber usar a palavra para tratar o outro é sinal de inteligência, é sinal de humanidade, é sinal de tolerância com o outro, né? E tolerância não é aquilo que a gente fala, às vezes ouve, eu sou tolerante, eu aguento o cara, eu suporto ele. Não é isso. Tolerância é aquilo que se dizia antes, é deixar que o outro seja. Não aquilo que a gente quer que ele seja, mas aquilo que ele é de fato. E cabe a uma sociedade decente lutar para que o outro seja o que ele quer ser. Sabemos que ainda estamos longe do caminho da tolerância plena, mas também sabemos que o conhecimento é a principal ferramenta para a promoção de uma sociedade que permite que sejamos quem realmente somos de fato, que nosso estilo de vida seja respeitado. Por isso, o nosso objetivo aqui é entender os principais conflitos que estão acontecendo agora e que nos levam a continuar nessa guerra. Por fim, o cacique Babau Tupinambá, líder indígena, vai falar sobre como as violências dos confrontos só aumentou nos últimos anos. Olha, nós índios Tupinambá, nós nunca teve paz nesse país, não. Desde o dia que a coroa portuguesa chegou aqui, invadiu aqui, até hoje nós somos a única etnia do país que não tem terra demarcada. Nós vivemos em terras que a gente luta a ser demarcada. Iniciou a demarcação aqui no governo Fernando Henrique, mas após ali nos outros 500, em Porto Seguro, eles jogaram bomba em cima de todos nós indígenas do país. Sempre tentaram grilar a terra da gente, isso vem desde 1926 com o governo Getúlio Vargas. A gente fez enfrentamento, mas foi também o período que foi feita a primeira demarcação para o povo Tupinambá, mas logo em seguida a Bahia entrou contra e não demarcaram mais, tiraram a demarcação. Nós lutamos pelo território desde então. Num governo Lula, por exemplo, a aldeia da gente foi atacada por diversas vezes. Foi atacada por helicóptero, tiro de 2008, por exemplo, atacada com 180 policiais, helicóptero atirando de .50 em nós. No governo Dilma, 2013, 2014, botaram mais de 1.350 policiais entre exércitos, 750 do exército e 300 e tanto da Força Nacional com Polícia Federal dentro desse território. Se você for procurar calmaria, nunca teve. Para nós indígenas em governo nenhum. Esse agora está sendo mais escancarado. Claro, está sendo bem mais caro que ele está autorizando. A antes pelo menos disfarçava um pouco.
a polícia forçava a barra, mas disfarçava. Agora está sendo mais objetivo, mandando acabar com todo mundo. A diferença é de deixando claro que ele não demarca um centímetro, porque os outros sofrimos ataque, mas as terras seriam demarcadas. E esse está deixando claro que ele não demarca. Então, nós já estamos acostumados na guerra. E nela continuaremos. Para ampliar ainda mais o debate e compreender mais sobre esse assunto, trouxemos para a mesa 2 convidadas que dedicam suas vidas à causa indígena. Vamos começar por quem vem de mais longe? Sônia, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. O que você faz além de sucesso? Além de sucesso é ótimo, né? Bom, eu sou a Sônia Guajajara, eu venho do território indígena Araribóia, do estado do Maranhão. A gente costuma dizer que é ali a Amazônia nordestina, né? Maranhão tá ali no portal da Amazônia, mas geograficamente é Nordeste. E hoje eu estou na coordenação executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E também, né, correndo aqui o tempo todo para a gente conseguir essa marcha, né? A primeira marcha das mulheres indígenas que foi deliberada no acampamento Terra Livre e agora, né, já sucesso total. Que bom ter você aqui. Muito obrigada por despencar lá do Maranhão para vir aqui conversar com a gente. Adriana, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão? Bom, eu sou ouvinte do Mamilos, estou muito feliz de estar aqui. Eu trabalho há 25 anos nessa área socioambiental. Hoje eu coordeno no Instituto Socioambiental, que é uma organização não governamental brasileira, uma equipe multidisciplinar que atua em Brasília, junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, na defesa dos direitos indígenas e dos direitos socioambientais. Que beleza de currículo. A gente tem uma dupla boa aqui, que a gente sabe que vocês duas andam pelo Brasil aprontando muito, não é isso? Pelo mundo. É, Adriana, pelo mundo. Que bom saber. Vamos começar a nossa discussão, então. Então vamos lá. Há pelo menos 14 terras indígenas homologadas sob ataque nesse momento hoje no Brasil. A gente teve um aumento de 62% nos registros de invasões e exploração ilegal de recursos naturais em comunidades indígenas, homologadas ou não, entre 2016 e 2017. Onde elas estão acontecendo? Em Rondônia, além dos Caripuna, outras 2 terras indígenas estão invadidas ou sendo ameaçadas. As do povo Uruê-Uauau e Caritiano. No Pará, são pelo menos 5 homologadas somente na região de Altamira, segundo informações da FUNAI. Arara, Coatinemo e Trincheira Bacajá foram invadidas nos últimos meses de 2018, além das terras Apiteréua e Cachoeira Seca, que têm problemas antigos e nunca resolvidos. Eles também se repetem na terra da Sônia, no Maranhão, na terra indígena Araribóia, Auá e Caru, na terra Pancararu, em Pernambuco, na terra Tupiniquim, no Espírito Santo, na terra Cadiuel, em Mato Grosso do Sul, também sendo atacada em grandes partes por pecuaristas, um problema que se arrasta também há décadas. Além disso, um ataque a tiros contra os Guarani em Biá, na retomada de Ponto do Arado, em Porto Alegre. Quem está atacando? Cerca de 220 ameaças às comunidades indígenas no país são feitas por fazendeiros e pecuaristas, enquanto outras 207 são relacionadas a madeireiros e 139 ligadas a poceiros, segundo o monitoramento do Instituto Socioambiental. Quem que deveria ajudar? Cabe à Polícia Federal atender aos pedidos de proteção feitos pelo Ministério Público Federal. E a Polícia Federal afirmou que nos casos elencados pelo Ministério Público Federal, a proteção ou repressão de eventuais ataques deverão ser acompanhados por órgãos policiais, que são as polícias militares. E aí a gente precisa entender qual é a lógica desses ataques, como eles acontecem. Isso é um grupo articulado, eles acontecem por conta de uma organização maior ou não, são grupos das próprias regiões, como vocês percebem isso? Bom, eu acho que são várias situações diferentes, né? Então você tem situações, por exemplo, se a gente pega o caso do garimpo Yanomami, né? Que é um caso recorrente de muitos anos, que eles entram, né? Ocupam as situações de conflito, como foi o massacre do Rachimu, né? Que você citou. E aí a gente sabe que está articulado a um mercado de ouro, né? E que tem toda uma infraestrutura de acesso à região por avião, de balsas, que flagrantemente não pode ser bancada por aqueles trabalhadores que estão ali, né?
fazendo o garimpo. Então, existe uma estrutura maior por trás disso. E você vai ter outras situações que são conflitos mais localizados, né, de exploração de recursos que eventualmente possam estar sendo promovidos por grupos mais locais. Mas cada região, a depender de cada conflito, tem uma configuração diferente. Eu tenho dito assim que hoje, no Brasil, o principal objeto de disputa é a terra, né? A terra está aí o tempo todo sendo cobiçada pelo poder político, pelo poder econômico, e eles estão muito juntos ali, né? São aliados. E a gente está aqui na ponta fazendo essa defesa, essa proteção, porque defender, né, os territórios indígenas, defender o meio ambiente, a mãe natureza, como a gente considera, é para nós defender a nossa própria existência, né, o nosso modo de vida. Então fica nessa disputa muito injusta, porque é o poder político e econômico de um lado, né, e nós aqui do outro lutando para garantir o direito territorial, que é um direito, né, assim, por mais que a gente fala também que é um direito originário, né, a gente luta pelo direito constitucional, porque está ali, a Constituição, né, escreveu isso, a demarcação, né, o reconhecimento, a identificação, o reconhecimento, né, e todo esse processo, né, de regularizar os territórios. E aí, hoje, por que agrava, né? Tem um presidente que alimenta esse discurso, né, de que não precisa de terras indígenas, né, que não vai demarcar terra indígena. Então, aí fica não só uma ameaça, né, uma incitação por conta do governo, mas da própria sociedade, assim, né, que essas pessoas da sociedade que tem essa intenção de invadir, de ocupar esses territórios, eles se sentem respaldados por esse discurso e partem para o ataque. É bem fato, né, que para nós realmente nunca foi nada fácil, né. Desde a invasão europeia, né, da chegada aí com essa presença indígena, já olharam para a gente como seres estranhos, né, como se a gente não fosse pessoas. Já tratava a gente ali, primeiro essa questão da alma, né, que não tinha alma, precisava ser catequizados, né, como silvícolas, como selvagem. Então, para eles não importava essa presença indígena ali, né? Queriam limpar, tirar da frente para poder dar espaço para essa exploração. Então, desde essa chegada aí, né, dos invasores europeus, e logo depois também com esse planejamento de desenvolvimento nacional, desenvolvimento econômico, essa matriz sempre foi baseada, né, nessa expulsão. Sempre tinha que tirar os indígenas, e aquele que resistia, aquele que não cedia, né, a essa pressão, ele era morto, né, ou ele tinha a língua cortada para não falar a sua própria língua, né, era proibido. Então, durante muito tempo, muitos povos tinham medo, né, muita gente considerava vergonha, mas não é. Eu acho que tinha mais medo do que vergonha de assumir sua própria identidade, porque sabia que ele assumindo ele podia ser morto, né? Então tentaram muito tempo escravizar, né, os povos indígenas, não aceitando isso, né, e nós somos taxados de preguiçosos exatamente por conta de não ceder a essa pressão, de não aceitar ser escravizados, né. Até hoje isso, né, se repete, essa visão de que povos indígenas é preguiçoso, porque, não, né, mas veio disso aí, né, dessa tentativa de escravizar. Eu achei bem interessante que nesse censo, em 2010, 53% dos indígenas, eles não tinham qualquer tipo de rendimento. Porém, o próprio IBGE diz que alguns fatores, eles dificultam a obtenção de informação sobre o rendimento dos trabalhadores indígenas, porque muitas coisas são feitas coletivamente. E o lazer e o trabalho, eles não têm muita separação, onde a terra tem muito significado. Então, é muito difícil, numa sociedade de consumo do capital e de uma organização eurocentrista, a gente entender que existe uma outra forma de promoção de riqueza, né? Então, essa construção do povo indígena como um povo preguiçoso, né, que é o povo que só brinca, né? É o povo do brincar, com as suas pinturas, com os seus ornamentos, mas essa indivisão que existe entre o trabalho e o lazer, eu achei muito interessante, inclusive vindo respaldada do próprio órgão que faz o recolhimento dessas informações. Porque o formulário do IBGE, ele vem ali para ter as informações de consumo, né, para atender a demanda do capitalismo. E não consegue ter ali as opções, né, para entender a diversidade, para entender os diversos modos de vida, né? Então o formulário não tem isso.
no último, né, que foi há 10 anos, o último IBGE, Isso. né, a gente conseguiu ali, enquanto movimento indígena, colocar uma linhazinha que foi essa, da pessoa poder identificar como indígena, porque antes também não tinha, né, até o último IBGE não tinha, era branco, negro e pardo, e a gente não era nenhum desses, então não aparecia, e até a contagem, né, assim, de povos indígenas era menos, a população indígena era menos, porque se não tinha opção, a gente se colocava dentro daquilo que tinha ali como, né, como uma das opções. E aí, depois que colocou, né, esse item aí, né, essa opção de dizer se é indígena, triplicou, né, o número da população indígena, foi que chegou nesse número de quase 1 milhão de indígenas. Claro que a gente estima que já tem 1 milhão sim, né, porque em 10 anos ninguém não sabe também direito aonde é que o IBGE conta. Eu acho que é só uma estimativa, né? Por estimativa, acho que eles fazem, porque nos nossos relatos de reuniões, de assembleias, ninguém conta que o IBGE já foi lá contar, sabe? Então, como é que sabe, né, essa quantidade? Enfim, mas é exatamente nessa última pesquisa também, logo depois teve essa informação de que a população indígena é muito pobre, né? Estava em estado de miséria, porque só conta isso, né? O que você tem de bens materiais, né? De renda, de consumo, sendo que, né, isso daí, quando fala de renda, eles estão contando apenas esse trabalhador ali mesmo que é serviçal, que aceita ser dominado, que aceita que tem um patrão, que bate ponto, né? E, na verdade, o trabalho que a gente faz é natural, é todo dia, que é esse serviço que a gente presta pro povo todo, né? Cuidar do meio ambiente. Como que esse cuidado acontece? Qual que é esse trabalho de prestação de serviço? O nosso próprio modo de vida, né? O povo indígena tem essa relação de respeito com o meio ambiente. E é exatamente essa relação que ainda garante o pouco de verde que a gente tem. De vegetação nativa, digo, né? Porque tem até muito verde por aí de soja, de cana-de-açúcar, de eucalipto e tal. Mas isso não é o que a gente faz, o que a gente defende, né? Para nós, a proteção, ela se dá por garantir, né, essa preservação da vegetação nativa, né? Então, não existe nenhum trabalho maior do que esse no mundo, né? Não existe, porque é exatamente esse modo de vida dos povos indígenas é que ainda garante, né, esse equilíbrio, não está tão equilibrado assim, né, mas está defendendo do clima, né, essa regulação das chuvas, as nascentes, os mananciais de água, está tudo, né, onde está toda essa riqueza dentro dos territórios indígenas. Então, não tem como negar isso, né? O que há é um desconhecimento da população de que o nosso modo de vida garante tudo isso, né? Mas sabendo, não tem como negar. Por isso que é importante, acho, até uns espaços como esse, a gente tentar conscientizar, sensibilizar a sociedade que a causa indígena, né, não pode ser uma briga só nossa. Né, demarcação de territórios indígenas não pode ser responsabilidade somente nossa, porque, né, o benefício chega para todo mundo. Acho importante só fazer um parêntese para quem ainda não ouviu o programa sobre mudanças climáticas. É um programa recente que nós fizemos. Se você ainda caiu de paraquedas aqui nessa conversa e não... Mas do que a gente está falando dessa regulação do clima? Volte nesse programa que a gente vai entender exatamente a importância da manutenção dessas áreas verdes nativas. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, Cris, porque de fato é essa falta de visão da nossa sociedade que tende a ter uma visão, né, de hegemonia, de que a única forma de viver é aquela forma que a nossa sociedade desenvolveu, que tem essa invisibilidade do que é a forma de vida dos povos indígenas. Então, os indicadores de pobreza não se aplicam, porque você vai para uma terra indígena, principalmente na Amazônia, né, e você vai ver que não falta comida, que não falta qualidade de vida, não falta uma água de boa qualidade, e então eles não podem ser considerados pobres. É claro que tem situações totalmente diferentes. Você vai para a periferia das grandes cidades, né? Situação dos indígenas do sul, por exemplo, em áreas muito pequenas, muitas vezes sem ter condições de garantir a sua reprodução cultural ali, que vão ter uma situação diferente. Mas essa falta de visão do modo diferente, essa que é uma certa arrogância de achar que tem que alcançar viver como nós numa sociedade de consumo, porque isso é que é, digamos, o caminho do desenvolvimento, é que eu acho que trava muito o entendimento das pessoas sobre a questão indígena e a própria visão dos índios como preguiçosos, né? Eu queria ver um de nós sobreviver, né, indo para uma terra indígena e tendo que fazer o que eles fazem para ter comer, né? Vai para a roça, vai pescar, vai caçar, vai cuidar das coisas, né? Não dá para ter preguiça, não.
os territórios indígenas sempre tiveram sob essa sanha de diferentes interesses econômicos, né? O próprio presidente atual foi um dos parlamentares anti-indígenas mais atuantes desde a década de 90, né? Quando eu comecei a trabalhar com essa agenda em 1995, ele era um dos principais parlamentares da bancada anti-indígena. Tem um projeto de decreto legislativo do Bolsonaro de 1993 que é para extinguir o território Yanomami, né? Desfazer a demarcação da terra Yanomami. E essa bancada, que sempre foi uma bancada pequena, mas muito ativa e muito relacionada a específicos interesses, como o da mineração, do garimpo, ela passou a ter um reforço muito grande quando o setor ruralista, né, o agronegócio, passa a assumir formalmente essa agenda. Então, principalmente em 2008, tem um marco, que é a eleição da então senadora Cátia Abreu para presidência da Confederação Nacional da Agricultura, porque ela traz na pauta dela de eleição, né, a mudança da legislação, a mudança da Constituição. É aí que entra a PEC 215. A mudança do capítulo dos índios na Constituição, alterando, né, a metodologia para a demarcação das terras indígenas, permitindo que o Congresso desse uma opinião, né, para que o Congresso pudesse politicamente embarrear o processo de reconhecimento desses territórios. E essa passa a ser uma agenda que o setor rural persegue. Então, em vez de pensar, né, eles naquilo que é de interesse deles, de melhorar as condições de produtividade, eles passam a ter como uma agenda própria a desconstituição dos direitos indígenas. Isso vai empoderando diferentes segmentos, né, e vai construindo, inclusive dentro do Congresso, essa relação entre a bancada ruralista, por exemplo, e a bancada religiosa, porque a gente sabe que nas diferentes formas de assédio aos territórios indígenas estão, né, os missionários, estão aqueles que entram buscando identificar, né, indígenas com quem eles possam se relacionar e cooptar. Então, às vezes, você tem toda uma comunidade que é contra a exploração da madeira, mas vai ter um índio que vai abrir as portas e permitir a entrada, né, e que vai receber e vai tentar dominar aquelas relações. Então, a gente sabe que esse poder econômico vai tentar chegar nesses territórios de diferentes formas, trazendo a desinformação. Então, né, às vezes nem todos os indígenas sabem que o território deles é um território que é patrimônio público, que ele não pode vender. Então ele chega ali, alguém paga para ele para ocupar uma área, seja para botar uma pousadinha de pesca, seja só uma roçazinha aqui, e isso tudo vai estimulando o conflito. O problema é que a partir de 2008 isso ganha uma escala muito maior, porque passa a ter uma bancada parlamentar que defende isso, passa a ter um discurso oficial defendendo isso. E agora mais do que nunca, porque agora não só no legislativo, porque essa abordagem ganhou as eleições para o executivo. Então agora, além do legislativo, além daquilo que já está judicializado como conflito, a gente tem o poder executivo também atuando nessa mesma toada, né? Boa parte desses conflitos que tem hoje, né, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, todo mundo sabe, né? Todo mundo tem essa informação, a notícia de que Mato Grosso do Sul é o estado que tem maior número de conflito, que tem maior número de violência e de assassinato mesmo, né? Dos indígenas. E na Bahia, né? Também é um outro lugar que está em constante retomadas. O pessoal lá assume mesmo essa bandeira da autodemarcação, das retomadas dos territórios, né? E aí isso se dá por conta, né, de que o próprio Estado brasileiro, no período da ditadura, deu título de posse para esses fazendeiros, né? Deu título de posse para a especulação imobiliária. E assim, desconsiderando total essa questão da ocupação tradicional. E aí, assim, expulsou, né? Expulsou os indígenas dessas terras, deu um título para ir para os latifundiários, para os fazendeiros, para a exploração imobiliária. E aí, os indígenas, entendendo que ali era um território tradicional, nunca desistiu de voltar para o seu território. Nunca desistiu de voltar para o seu lugar de origem. E aí se organizam, né? O tempo todo está se organizando, reorganizando para fazer essas retomadas. E então, as retomadas elas estão em alta, e principalmente agora no governo Bolsonaro. Porque com essa declaração de que não haverá mais demarcação de terras indígenas e ainda incita que vai rever territórios já demarcados, coloca todo mundo na mesma situação aí, né, de insegurança e de abraçar essa luta pela garantia do direito territorial. Então, mesmo quem já tem sua terra demarcada, quem tem sua terra homologada, quem tem a sua terra ainda, né, em processo de estudo ou quem não tem procedimento nenhum, a gente se junta mais fortemente, né, nesse momento para poder fazer essa
essa briga, seja por meio das retomadas, seja por meio da autodemarcação, ou seja, para expulsar os invasores, né? Então, essa questão de dizer que alguém vendeu ou alguém liberou, sabe? Isso aí, né, pode existir, mas é uma minoria. Os povos, né, em sua maioria, e o movimento indígena, né, e todas as nossas organizações têm essa posição, né, de defender o território, né, e de evitar ou retirar qualquer tipo de invasão. Quando você está falando de invasão, sempre cheguei com várias caminhonetes e milícia e arma e expulsei as pessoas, os povos indígenas do local? É sempre esse o modus operandi? Olha, se fosse até era mais fácil, né? Porque aí a gente já sabia direto a quem contra-atacar, né? Mas o pior é que o assédio, assim como foi no tempo da troca da miçanga, né? Pelo espelho, né? Foi no tempo dessa troca do próprio pau-brasil, do ouro, né? Que foram sendo levados. Esse tipo de assédio existe até hoje, a exemplo do que assim, a entrada das igrejas mesmo, né? O protestantismo, porque a gente não pode nem falar que é só o evangélico, porque tem muitos evangélicos que, né, que ainda consegue entender a cultura, mas assim, o protestantismo que chega de uma forma brutal, porque quer proibir a cultura, quer dizer que aquilo ali é pecado, né? E muitos indígenas deixam se levar por isso, porque acaba sendo mesmo ali, né? Aquela manipulação, aquela lavagem cerebral que acaba dominando, né? Não só nós indígenas, mas que está dominando já a maioria da população no mundo, né? Então, eles chegam com esse assédio, com essa farsa de ajudar, né? Porque, na verdade, chega desse meio farsante mesmo. Porque tá precisando de algum atendimento de saúde, tá precisando de alguma escola ali, algum professor para educação, qualquer que seja, né? A necessidade, o cara se aproveita disso e entra como o bonzinho, e aí, na verdade, o que ele quer mesmo é impor a sua fé, né? Isso em relação à religião. E muitos outros entram se aproveitando mesmo das meninas, né? Muitos caras entram aí, se aproximam, né, nessas relações afetivas, casa, vai morar lá dentro, mas na verdade a intenção dele é entrar dentro desses territórios e fazer, sei lá, grandes plantações, grande exploração e grandes negociações, né? Isso acontece, e aí depois que o cara tá lá e que já ganhou ali a amizade, né? E muitas das vezes ele também acaba agradando ali um núcleo familiar, e essas pessoas acabam defendendo a permanência dele, por mais que os outros, né, sejam contra e estão vendo ali que tá errado, mas tem um grupo ali que sempre defende a permanência, né? Então, isso acontece bastante, né? E é claro, acontece também porque o próprio Estado brasileiro acaba querendo impor uma certa confusão, né? Sobre esses territórios e sobre os modos de vida, né? E agora, mais do que nunca, o governo Bolsonaro está, de novo, voltando a pregar a história do integracionismo, né? E para essa questão do integração, os índios têm que se integrar à sociedade, né? Assim, como coisa que a gente é obrigado a Constituição garante a gente modo chegar, de vida, né? A Constituição reconhece as formas de organização social própria de cada povo. Que, inclusive, não ter contato com as ditas civilizações é garantido por Constituição. Né? Então, a própria decisão, né, indígena, independente da Constituição, precisa ser respeitada, né? Porque, claro, a Constituição garante, a gente luta, né, por ter o respaldo legal, né? Mas independente de ter, a gente poderia ter esse modo de vida respeitado, né? Então essa fala agora do presidente, né, falar de integracionismo como se a gente tivesse totalmente alheio, né, à parte de tudo e que a integração é o caminho, porque tem que ter um padrão único de sociedade, que hoje o que ele diz é isso, né? Nós estamos fora desse padrão de sociedade, então tem que integrar. E aí, na verdade, isso aí é esse reforço a um racismo mesmo, a esse desrespeito a esses modos de vida diferentes, né? Enquanto, na verdade, a nossa luta é por esse reconhecimento, né? O respeito à diversidade, né? A de culturas, de povos, né? Enfim. Mas o momento, né, com esse discurso presidencial é bem preocupante.
né? Porque acaba mesmo assediando e manipulando, e várias pessoas, né, estão sendo cooptados, e com isso, né, ele está se aproveitando dessa tática do divisionismo para querer legitimar suas posições. Quando a gente está falando desse minar a cultura e minar os povoados, eu queria que você passasse para a gente rapidamente sobre as questões socioemocionais do indígena, porque a gente tem visto, acompanhado um crescente número de suicídio, de abuso de drogas lícitas e ilícitas, feitas principalmente pelos povos que estão fora de áreas demarcadas. A falta da terra, né, de ter onde morar, coloca esses povos numa situação muito vulnerável, o que acaba por reforçar muito do estigma que se diz do índio bêbado, do índio que está caído na rua, porque os que ainda vivem em contato com metrópole, a gente vê numa situação de pobreza aí, pobreza sim. Como que vocês, enquanto organização, veem essa situação da depressão, do alcoolismo, da violência emocional que esses povos sofrem? A falta de, né, dessa segurança territorial, né, de você ter o seu lugar ali garantido, né, isso também gera essa falta de expectativa, né? Então, muito do suicídio tem acontecido porque as pessoas veem que é uma luta constante e não consegue, né, ali dentro das suas próprias aldeias, ter alternativas, né? Não tem nenhuma política pública assim, que garanta a educação para a juventude, né, um curso superior, que tenha enfim, nada que possa incentivar que ele cresça e possa desenvolver essa alternativa dentro do próprio território, né? Então, o que tem o tempo todo é ameaças, ataques, que onde mais acontece essa questão do suicídio e até do alcoolismo é onde tem essas áreas que ainda não tem processos regularizados, né? E aí as pessoas ficam o tempo todo obrigadas a estar na luta, mas chega uma hora que cansa, que deprime mesmo, né? Que expectativa que a gente tem, né? Ninguém não consegue viver com tanta perseguição, né? E com tanta ameaça a vida inteira, né? A gente falou muito aqui dos ataques sofridos, vamos falar um pouquinho de resistência, né, de reação. Uma coisa que também chama atenção no censo é mostrar que os povos estão espalhados em diversos povoados diferentes e muitos deles não são grandes, né, não são grandes povoados, são povoados pequenos. O que aqui, da minha visão, parece, nossa, eles estão mais expostos ainda. Como que é essa organização para reagir? Como que é feita a reação dos povos a essas invasões, a essa cooptação, a esse assédio moral que acontece na vida inteira, né? O que você está falando é o cotidiano. Como que se organiza essa resistência? Olha, a gente tem uma articulação, né, do movimento indígena que vem desde a aldeia ali, né, o local até o nacional, né? Por exemplo, né, falando de movimento indígena organizado. Nós temos hoje a PIB, vou começar aqui de cima, né, que é a organização que eu represento, né? Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Quem é que compõe a PIB? Né? São as organizações macro-regionais. Na Amazônia, nós temos a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Né? No Nordeste, temos a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, né, que entre esses dois aí do Sudeste, né, dentro dessa organização do Nordeste, por conta da localização geográfica que facilita, né. Temos a Articulação dos Povos Indígenas do Sul, Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste, Comissão de Terra Guarani e Verupá, que vai Sul e Sudeste, né, que são os Guarani. No Mato Grosso do Sul, a gente tem a Assembleia Atiguaçu, que é do povo Guarani, e o Conselho Terena. Então, são 7 organizações macro-regionais no Brasil que compõem aí a base, a PIB. Cada uma dessas é composta pelas organizações da sua área de abrangência. Por exemplo, a COIAB, né, na Amazônia, tem as organizações estaduais, né, do Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Roraima. Falei tudo, né? E Mato Grosso, Amapá. São esses 9 estados do bioma amazônico, né? Então, cada um desses estados tem uma organização estadual. E aí, que forma a base COIAB ali, né? E aí ela se divide, cada um desses estados, conforme suas regiões. E aí, daí, essas regionais têm as organizações locais.
né? Então a gente tem esse fluxo de informação e de organização que chega por esse meio, né? Aí tem várias outras organizações, né, que também já são macro, né, ali, como por exemplo no Xingu, né? Tem uma organização grande ali no Xingu, mas que está dentro da FEPOINT hoje, por exemplo, que é a estadual do Mato Grosso, né? Então esse fluxo, ele corre assim mesmo, que vem do local, né, para o estadual, para o macro-regional e para o nacional, e assim também essa volta. Dessa forma, né, hoje a PIB consegue ser essa instância que agrega todos os povos, né, regiões e estados. É claro que é muito difícil de você dar conta de atender e chegar em todo mundo, né? É muito complicado, são 305 povos, são mais de 6 mil aldeias como um todo, são mais de 600 territórios indígenas, né, considerando aí os que estão já com o processo finalizado e os que estão em providência, né? 274 línguas diferentes, mas por meio das organizações a gente consegue, né, fazer essa chamada. Qual que é o papel da internet nisso aí? Como, por exemplo, o acampamento Terra Livre, né? A gente realiza o acampamento Terra Livre há 15 anos. E a gente faz o chamado enquanto a PIB, as organizações, né, regionais, estaduais, locais, já se organizam ali, já sabem que tem esse chamado, todo ano vem por conta própria e se articula com os parceiros, aí que se dá isso que a Adriana falou, né, que se junta ali com quem tem atuação naquela região, naquele local, né. O ISA tem atuação em várias, né, em alguns estados, em vários territórios. Então, é um parceiro local ali, ele está na instância nacional, mas ele tem vários trabalhos locais ali. E assim, várias outras entidades têm essa mesma atuação, né? Então, ali, muitos se relacionam bem também com o governo do estado, a prefeitura, claro que é raro, né? Não são todos, mas tem alguns que conseguem se relacionar com o poder público, né? E também buscam algum tipo de apoio. E a gente faz esse chamado político, essa articulação política, mas as relações se dão mesmo no âmbito local. E lá, dentro do povoado, no dia a dia, qual que é a reação para quem liga? Liga para quem se a terra está sendo invadida? Como que denuncia? Como que faz esse dia a dia, quase esse corpo a corpo desses diferentes tipos de invasão? Olha, por muito tempo nós tivemos a FUNAI, né? Que era esse órgão de referência. Por muito tempo, mesmo a FUNAI é esse órgão de referência, mas antes a FUNASA e agora a CESAI, né, que eram esses órgãos de Estado que eram essa referência para a gente, né, denunciar qualquer tipo de ataque, de invasão, de necessidade, de demanda, ou sei lá, de troca mesmo, né? Então a FUNAI era esse órgão de confiança, né? Hoje, a FUNAI não tem mais esse poder e nem essa credibilidade que teve durante, né, tanto tempo. Perdeu, tanto por conta mesmo de perder as condições financeiras, como de perder a própria atribuição, né? O Estado brasileiro teve esse papel aí de esvaziar as atribuições da FUNAI, né? Então hoje ela não consegue mais chegar, sabe, dentro dos territórios mesmo. Está ali também como um órgão figurante, praticamente, né? Claro que tem muitos servidores ali dentro ainda que são bem comprometidos, que estão sofrendo demais, coitados. Muitos até já, né, ficando doentes por não conseguir atuar. Tem uma matéria bonita sobre isso, assim, porque justamente são pessoas que estão do lado de vocês há muitos anos e que não têm recursos hoje para trabalhar e, assim, para todos os trabalhadores, a gente sabe, os profissionais de saúde também estão sofrendo isso no país nesse momento. Quem tem uma profissão assistencial, assistente social também, que deu a sua vida para cuidar, para proteger, para ajudar e continua em contato com o povo, mas não tem recurso, então você fica só vendo o sofrimento e você não tem o que fazer. Então são pessoas que também estão adoecendo nesse conflito. Tá nessa situação, né, de preocupação, de se sentir inútil por estar dentro de um órgão que tem essa responsabilidade, mas que não dá as condições para ele, né, atuar, fazer as coisas. Funcionário colocando gasolina com dinheiro do próprio bolso para conseguir chegar até alguns lugares e levar que mais tem, né? Medicamento. Mais uma vez, vários programas a gente já falou isso, existe um corpo técnico que faz parte do Estado que é muito comprometido. Eu tive a oportunidade, na época, de conversar e trabalhar com alguns funcionários da FUNAI e o nível de qualidade técnica que eu encontrei é muito alto. De um conhecimento da territorialidade, das necessidades, do número, de como se vive, até uma certa reverência, né, a respeito desses povos. E é muito triste ver esse esvaziamento, porque é de conhecimento de causa, assim, sabe? De ver o comprometimento
reconhecimento dessas pessoas com o trabalho que elas fazem. Vamos continuar a conversa, porque assim, a gente está falando de invasão, mas às vezes nem é necessário, a estratégia nem é expulsar os indígenas completamente da terra, porque isso dá mais trabalho, demora mais tempo. Às vezes é só puro e simples roubo mesmo, né? Então, por exemplo, lá no Pará e no Maranhão, a FUNAI denunciou que na terra indígena Auaguajá tinham fazendeiros e poceiros derrubando árvores, não é qualquer coisinha. A Polícia Federal apreendeu 19 metros cúbicos de madeira ilegal. Também é a principal preocupação na terra indígena Arara, em Altamira, no Pará. E aí, assim, no início do mês, os caminhões que antes saíam só de madrugada com madeira roubada passaram a sair também durante o dia, sem qualquer preocupação com acobertar o crime. Então é entrar numa terra que não é sua, tomar as coisas e levar para vender. Da mesma forma, no Amazonas e em Roraima, na terra Yanomami tem 9,6 milhões de hectares, né, entre o Amazonas e o Roraima. É uma das populações mais isoladas do país, que eu acho que é isso a Cris também estava falando, né? É difícil se defender quando você tem poucas pessoas super espalhadas num território que é de difícil acesso. E olha só, a região é rica em minérios como o ouro, por exemplo. E aí a gente está tendo uma segunda corrida do ouro, agora, no Brasil. E o que isso acontece? Então eles fazem uma mineração, extraem o ouro de forma ilegal, não precisam nem entrar em contato necessariamente com os indígenas. Sim. O mercúrio da exploração entra no rio, polui os animais, os peixes, que os indígenas vão lá comer. E aí a Fiocruz já mostrou que 56% de uma aldeia estava com índice de mercúrio acima do limite estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. A gente tem crianças dessa aldeia com 7 vezes mais mercúrio no corpo do que um corpo humano aguenta. Então, assim, a gente tá falando que eu não preciso... Uma coisa é, eu vou te expulsar da sua terra, que é onde a gente começou. Outra coisa é, eu vou roubar tudo que tem dentro da sua terra. E outra coisa é, eu vou te matar só pela exploração que eu faço da sua terra, né? Então, assim, vamos falar um pouco sobre isso. Nesses casos, não precisa nem expulsar o povo indígena, eu posso só roubar as riquezas da terra. Quando tem muita riqueza, obviamente tem muita violência, tem muito desejo, nessa lógica capitalista que a gente estava falando. Como que acontecem esses ataques? Como que são esses embates? Então, o caso da terra indígena Yanomami é um exemplo significativo, porque o assédio dos garimpeiros naquela região ele já acontece há muitos anos. Hoje são estimados em torno de 20 mil garimpeiros. Como é um território extenso, esse garimpo acontece distante das aldeias, então não necessariamente ele vai ter uma relação direta, né, com os povos indígenas. Eventualmente há encontros e você tem conflitos e, né, muitas vezes morrem, né, de ambos os lados. E Roraima, por exemplo, não tem nenhuma atividade de exploração de ouro autorizada, mas o ouro foi um dos principais ativos vendidos a partir do estado de Roraima. Então tem uma situação muito louca, porque todo mundo sabe que o ouro vem de Roraima, reconhece-se que é uma fonte de renda, né, no estado, mas não tem nada autorizado, porque é tudo ilegal. Né? Cara, é Brasil, né, gente? É surreal. Então, mas é... O que ela tá falando é que aparecem em números oficiais de economia. Dado de economia de Roraima. A maior produção do estado é ouro. Da onde? A gente não vai falar sobre isso. Isso ficou claro recentemente que esse dado foi divulgado. E agora, uma coisa curiosa é o seguinte, essa conexão, por exemplo, do ouro, né, ela acontece em toda aquela região. Então, ela está em Roraima, ela está na Venezuela, na Colômbia, você tem vários estudos no Equador, que essa região é uma região onde a produção de ouro acontece, né, e principalmente dentro desses territórios indígenas, territórios de comunidades tradicionais. Quando eu estou dizendo uma nova corrida do ouro, a gente está falando de 10 a 15 mil garimpeiros. Então, a gente não está falando realmente de uma coisa pontual, é uma atividade intensa, né, que gera conflitos intensos, violência intensa. E isso dentro de uma terra só. Se você for para Rondônia, você vai ter, em cada território, você vai ter um conjunto. Sendo que na legislação, quer dizer, o Brasil tem um decreto, acho que desde 2000 e... não sei se 2010
2010, 2008, que foi um decreto que paralisou todas as ações de garimpo dentro de terras indígenas, mesmo aquelas que poderiam, digamos, estar protegidas pela legislação sob o manto de ser um garimpo indígena, né? Porque o Estatuto do Índio, que é anterior à Constituição, previa isso. E mesmo assim, esse movimento não se paralisou, motivo pelo qual a gente tem todos os indícios de que isso tem conexões que vão muito além da ação, né, de algumas pessoas que estão interessadas em tirar ouro para si mesmo, né, em alguns lugares. Acho que hoje essa é uma situação que vem ganhando esse ar de impunidade, então isso agrava, isso empodera as pessoas para elas irem para cima, inclusive numa situação de violência maior, que foi o que aconteceu no Ayampi. Quer dizer, o caso do Ayampi também é, né, um caso relacionado a ouro, é um caso similar. E demonstra um pouco a fragilidade que a gente tem hoje das instituições para lidar. No caso do garimpo Yanomami, nos últimos anos, a Polícia Federal entrou várias vezes na área e conseguiu fazer operações para retirada, mas é retirar um grupo e, na sequência, né, vão entrar outros grupos com todos esses desdobramentos, como você falou, a questão, né? Exatamente, a questão do mercúrio, que é uma questão seríssima hoje e que não existe sequer estrutura de saúde para lidar com isso, né? Então você tem esses desdobramentos que vão acontecer nesse caso, por exemplo, de uma atividade ilegal, mas acontece se você pega no entorno do Parque Indígena do Xingu, por exemplo, com a questão do agrotóxico, com atividades totalmente legais, que é a produção de soja e de outros grãos naquela região, um alto uso de agrotóxico, uma concentração de vários, né, substâncias na água, que a gente sabe que é muito difícil você comprovar objetivamente a relação, né, até porque as pesquisas financiadas para dizer o contrário, elas são em muito maior monta do que as pesquisas que se consegue fazer para mostrar a relação entre os resíduos de agrotóxico com problemas de saúde, mas no caso dos indígenas do Xingu é isso, eles sentem na pele, eles têm reação de pele quando toma banho de rio, né? Então tudo bem, você pode até não conseguir comprovar cientificamente, mas eles estão sentindo, a percepção deles, por exemplo, é que ali também o agrotóxico traz um prejuízo para a saúde deles e muitas vezes fruto de uma atividade totalmente legalizada, né? Principalmente agora que o Brasil flexibilizou mais as normas de autorização de agrotóxicos e a gente tende a ter mais substâncias nocivas espalhadas. Então são diferentes formas de abordagem no território que vão minando a saúde e as condições de vida dessas populações. Tem uma coisa importante que é o seguinte: quando a gente está falando sobre a exploração das terras, hoje na Constituição ainda é importante ressaltar que os povoados indígenas são de direito da União. Os povos indígenas fazem uso desse território, mas ele pertence à União. O que isso quer dizer é que ao explorar um território, né, e é reservado o direito aos indígenas de alguns tipos de exploração, o valor recebido dessa exploração seria de direito da União e dos povos dessa terra. E aí, qual que é a conta simples de ser feita? Se essas terras estão sendo saqueados bens do Estado, ou seja, é o seu próprio bem. O ouro que está sendo roubado da terra do indígena não pertence só ao indígena, pertence também a quem paga um imposto para a União. Então, esse negócio de estar muito longe de mim, aquilo lá pertence só ao indígena e ele está perdendo, não é uma verdade. Todo contribuinte, todo cidadão está sendo saqueado também. Porque se fosse explorado da maneira correta, teria o benefício do indígena e teria o benefício da União, que reverte em riqueza para todo o território brasileiro. Então, eu acho que é muito importante frisar isso. Quem está sendo lesado é o povo brasileiro como um todo. Não é só o indígena. Todo mundo que paga imposto. Mas tudo bem. Mas vamos dizer que tudo é ilegal até a gente fazer uma lei para isso, certo? Então o presidente Bolsonaro anunciou que ele pretende legalizar essa exploração mineral em áreas indígenas. De novo, reforçando o que você falou, que ele entende muito, ele acompanha todas essas polêmicas e essas questões há muitos anos. Então ele demonstra mais conhecimento de causa do que a população em geral sobre isso e mais interesse sobre isso. Então assim, tá bom. E se fosse regularizado? E se a gente tivesse uma exploração
demarcado, então que não fosse mais clandestina e que a gente fosse dividir os royalties entre os brasileiros, ter contratos negociados pelo governo, uma parte vai ficar para os indígenas, uma parte vem... Como o petróleo é um recurso do Estado brasileiro que é usado para desenvolver o país para os seus habitantes como um todo. Seria interessante? Eu acho que cada caso tem que ser analisado como um caso, em primeiro lugar. O Brasil é muito diverso, a situação das terras indígenas é muito diversa, então aquilo que pode ser uma solução, eventualmente, para um grupo num certo território, não é necessariamente solução para todos. Em segundo lugar, acho que é a opinião dos índios de cada lugar que tem que valer. Então, primeira coisa é o direito de consulta com direito a veto. Eu quero ou não quero. Agora, eu acho que a discussão sobre a mineração nas terras indígenas passa um pouco por essa questão de ser uma coisa de patrimônio, né? Para mim, faria sentido você dizer assim, olha, existe um minério que só tem dentro de uma terra indígena, ele tem uma utilização absolutamente estratégica e o Brasil precisa abrir essa exceção, né, de permitir a exploração nesse caso. Então, vamos cumprir os procedimentos de consulta, de estudo de impacto ambiental, de análise, e vamos tentar chegar a uma forma de exploração que seja válida. Acho que o grande problema é você imaginar que abrir as terras indígenas para mineração é uma solução econômica, primeiro, para os índios, porque é muito difícil você botar na balança, né, os valores do que você perde e do que você ganha, se você está utilizando uma atividade que pressupõe principalmente a retirada da floresta, que é de onde você desenvolve uma série de outras atividades. Então, você está abrindo mão de todo um conjunto de potencialidades que vem da manutenção de uma floresta e de uma relação cultural que a maioria dos povos tem, né, e que vai ter com aquela área, para estabelecer um tipo de atividade econômica que é totalmente externo aos próprios povos indígenas, né, para atender uma demanda que é de mercado e que não é necessariamente uma demanda estratégica, né? Então, o grande problema desse debate, quando ele vem nessa proposta do presidente, é que ele vem de um viés equivocado, ele não vem de um viés de olhar para os territórios indígenas a partir das suas potencialidades e do principal interesse dos povos indígenas. A legislação ela é muito clara, a Constituição diz que a mineração seria permitida com uma legislação específica. E isso está baseado na ideia de que os povos indígenas têm direito de usufruto exclusivo sobre as riquezas do solo, né, e os recursos naturais do território, mas o que é subsolo é da União. Então, o subsolo, a exemplo da exploração de petróleo, né, ele é todo da União. Então, nesse sentido, é aí que está baseada a ideia de que o Estado pode legislar para permitir essa exploração, né? Só que tem que ter uma lei específica. Essa lei, já existe projeto de lei tramitando no Congresso, o governo agora anuncia que vai apresentar uma nova proposta, né? E é uma lei que ela traz em si, por exemplo, uma contradição, ou uma briga interna, que é a briga entre se é mineração industrial ou se é garimpo, por exemplo. E isso na fala do presidente não fica claro. O que ele defende? Ele defende o garimpo, né? Mas se ele defende o garimpo, ele não está defendendo a mineração. São duas coisas muito distintas. E aí é um direito do povo da terra e o outro é o direito da União. Na verdade, no caso, os dois, porque a maior parte desses garimpos que se vê hoje, que são garimpos, inclusive, altamente, né, com grande tecnologia, de dragas, elas vão para o subsolo. Elas também estão explorando os recursos do subsolo. O que seria o garimpo pelos próprios indígenas, que é o que a legislação permite, que seria o garimpo que o pessoal chama de aluvião superficial, é uma coisa muito pequena, muito incipiente do ponto de vista do mercado. Você vai ver o garimpo que tem na terra Yanomami, é um garimpo com tecnologia, com dragas, né, indo que vai a fundo. Então, são dois tipos de atividades diferentes que causam impactos diferentes na sua magnitude e que têm capacidade, inclusive, de remediar os impactos também de forma muito diferente. Acho que o fundamental, e que é o que a gente não vê o governo dialogar com isso, é o direito de consulta dos povos indígenas, que está, inclusive, consagrado no direito internacional por meio da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, né? Quem tem que ter o direito de dizer se quer ou não quero e em que condições são os povos indígenas. Essa é uma questão fundamental. E não enxergar a mineração como uma solução econômica, porque isso é uma contradição com a maior parte dos modos de vida da maioria dos povos indígenas. E também do que a gente passa a reconhecer como riqueza, que no nosso caso é a preservação da Mata Atlântica, né? Então a gente está falando sobre o ouro verde, que deveria se sobrepor ao ouro mineral
nessa nova economia da mudança climática, das grandes enchentes, das grandes poluições. Então, é o que a gente já tinha mesmo falado no programa de mudanças climáticas, que é que tipo de projeto de nação que a gente quer ter, né? O que a gente consegue vender, que a gente tem de melhor riqueza, aí sim pensando estrategicamente, né? Esse pensamento de, se a gente não explora esse território, a gente reforça a ideia de um povo atrasado, que está impedindo a evolução, o avanço, a ordem e o progresso, mas que, na verdade, ele está justamente preservando aquilo que outras nações não têm, que é a Mata Atlântica, a água doce, a reserva do que é o ouro verde hoje em dia. E aí, aproveitando que a gente está falando de plano de país, né, de que projeto de país que a gente tem, eu queria entender um pouco mais o contexto político que a gente está vivendo hoje. Qual foi o objetivo da jogada política que tentou retirar a demarcação de terra da FUNAI e colocar no Ministério da Agricultura? Qual a necessidade disso? Para quê? Facilitar essa exploração, né? Esse acesso à exploração de todos esses territórios. Nós falamos aqui no início que hoje a terra é esse principal objeto de disputa, né? E aí eles enxergam na FUNAI, nos povos indígenas, né, em toda a população, né, as comunidades tradicionais, esse empecilho. E aí quando a gente está falando aqui agora de legalizar a mineração, legalizar o agronegócio, né, aumentar as áreas, né, expandir essas áreas agrícolas, próprio desmatamento, né, que hoje é isso que está no Congresso. Essa lei geral do licenciamento que está ali tramitando agora, né, é exatamente abrir, né, assim, facilitar para tudo quanto é tipo dessas explorações, né. É como se legalizando diminui o impacto. Né? É como, não vou legalizar agora, então tá legal, então vai resolver o problema, né? O que precisa mesmo é essa consciência, né, ecológica, de que não é legalizando que vai acabar com o problema, não? Mas aí vai aumentar muito mais os problemas sociais, como todos os problemas ambientais, que aí é essa que é a nossa luta, né? De evitar essa legalização, porque na nossa visão é legalizar o genocídio. E quando se tirou essa responsabilidade, aliás, quando tirou a FUNAI do Ministério da Justiça, joga para um lugar que tem apenas esse viés moral e religioso, né, e perde essa força jurídica que é, né, de estar no Ministério da Justiça. E aí ele joga a FUNAI para lá, né, e arranca a demarcação e o licenciamento da FUNAI e joga para onde? Para o Ministério do Agronegócio. Então, isso, somente esse ato, essa transferência aí, já efetiva a própria PEC 215 que nós estávamos falando ali, né? A PEC 215 era o quê? Tirar do Poder Executivo a responsabilidade da demarcação de terra indígena e jogar para o Legislativo. Mas quem é esse Legislativo? A bancada ruralista, né? E aí, quem é que comanda o Ministério da Agricultura hoje no Executivo? Os ruralistas, né? É o agronegócio. Então, o Poder Executivo, dessa forma, continua com essa responsabilidade, mas na mão de quem eles queriam que estivesse, que é a bancada ruralista, que hoje não tem outra pauta a não ser explorar os territórios e o que está atrapalhando mesmo é nós, né, indígena. Então, mas não deu certo. Não deu certo. Por quê? Nem porque a gente não aceitou, né? Nem ir para o Ministério da Família e nem tirar a demarcação. Agora, recentemente, o STF determinou que demarcação de terra continua na FUNAI. Com isso, os interesses indígenas estão protegidos? Estão seguros? Não estão, porque, claro, a gente fez essa luta de manter a FUNAI no Ministério da Justiça, manter a demarcação e o licenciamento dentro da FUNAI por uma questão mesmo ali de afirmar essa posição e mostrar que a gente tinha todo o direito e toda a razão nessa luta, né? Mas o fato de permanecer essa responsabilidade ali e a FUNAI no MJ, né, não vai resolver, porque é uma decisão política não demarcar a terra indígena. É uma decisão política liberar os licenciamentos, né? É uma decisão política explorar a Amazônia. Que vem do Executivo. Independente de onde esteja essa responsabilidade, essa decisão vem de cima, né? Então, é claro que foi uma luta importante, foi uma conquista importante a gente não deixar a FUNAI ser desmantelada dessa forma, né? Inclusive, mas a outra briga é garantir que a demarcação avance, né? O pouco tempo que a FUNAI ficou na pasta da Família, Mulher e Direitos Humanos, o presidente foi trocado. Né? E quando ela voltou ali para a pasta
do Ministério da Justiça, ela já foi com outro presidente, que inclusive não é novo na história, ele já atuou no governo Temer nessa mesma posição. Então a gente entende que, apesar de permanecer na pasta que deveria, o que rege todas as pastas é uma política de exploração e não reconhecimento do valor dessas terras, né? É uma vitória importante, mas ela continua não garantindo aí. É porque até a própria Constituição, como hoje, né, que garante o usufruto exclusivo dos povos indígenas, está totalmente ameaçado, né, de mudança, porque o presidente, em negociação com parlamentares da bancada ruralista, estão apresentando projeto de lei para incentivar, né, e regularizar, como eles estão dizendo, a agricultura indígena. Né? Então, isso também é uma forma de ataque, é uma forma de exploração e de expulsão, porque no momento que ele regulariza essa agricultura, ele está impondo, né, ali um modo de produção que não é nosso. Né, que não é próprio dos povos indígenas. E aí ele vem sobre essa desculpa de que tem que ter renda, que são pobres, como a gente falou da pesquisa, né, que são pobres, que precisam de ganhar dinheiro, que precisam de consumir. Então, com esse assédio, desse jeito, né, com essa abordagem, ele consegue enganar, né? Então, é uma política mesmo, assim, que eles estão adotando, né, de manipular o que eles estão fazendo contra, né, para dizer que quer ajudar. E aí, se a gente não tem cuidado, é a gente que fica de ruim na história, porque não está querendo aceitar que o trabalho, porque não está querendo produzir, que o presidente está dando. Eles estão colocando assim, eles estão dando, né? Então, a nossa luta é exatamente isso, né? Assim, marcar essa posição de que nós queremos os nossos modos de vida preservados, de que nós queremos continuar com o direito territorial ali garantido, né? Porque não é dizer que a gente não quer ir para a cidade ou não quer. Não, todos nós precisamos, né? Muita gente vem para estudar, muita gente vem para trabalhar, mas a gente quer ter o direito também de voltar. Muito bem, para encerrar, eu tenho uma pergunta para cada uma de vocês. Primeiro, Sônia, o que os povos indígenas têm para oferecer para o Brasil? A vida. Comprovadamente, tu pega os territórios indígenas, tu pega até umas terras públicas, que seja, né? E compara, tá ali os territórios indígenas, os mais preservados. É porque tem uma política pública efetiva de proteção? Não é, porque o nosso próprio modo de vida, por si só, garante esse cuidado, né? Garante essa preservação. E é exatamente esses territórios que ainda garante, né, tudo o que precisa para ter vida em todo lugar. A água, o ar, né, o clima, tudo. Então, a gente também tem falado muito que a gente não quer de forma alguma que a sociedade venha apoiar a causa indígena, né, se aproxime de nós por pena, né, ou por um coitadismo. Não, a gente quer que todo mundo reconheça, né, os povos indígenas, a nossa luta, o nosso modo de vida, pela potência que é, pela resistência, pela força que a gente tem de garantir, né, tudo o que se precisa, né, para ter vida no planeta, né? Então, o que nós temos a oferecer é isso, né? A água ainda doce, limpa, que chega nas casas de todo mundo, né? O ar que as pessoas respiram. É difícil a pessoa entender isso, né? Mas é preciso voltar para o chão e entender que, na verdade, né, o que a gente faz, né, é muito importante para o mundo todo. E a gente está pagando com a nossa própria vida, né? Em muitos casos. Só um adendozinho para isso, mas além dessa função que é primordial, eu e a Cris, a gente estava conversando antes de começar a gravar, que assim, por exemplo, países como México, Colômbia, Bolívia, enxergam como as populações tradicionais fazem parte de quem eles são, da identidade como povo. Eu sou porque eles são e eu vim daqui. E isso é o que corre no meu sangue, e isso é por como eu me comporto, como eu vejo o mundo. E a gente invisibilizou muito, silenciou muito essa nossa origem materna, né? O que a cultura indígena tem pra gente hoje acolher, conhecer e se enxergar e se entender melhor como povo? Acho que essa sensibilidade, né, essa relação com a natureza, né, que acho que se perdeu muito, né, principalmente quem nunca foi numa zona rural, né, quem nasceu em São Paulo e se criou o tempo todo, realmente não consegue se sentir parte,
né, do meio ambiente, por exemplo, que considera o meio ambiente a casa dele só e que ali tem tudo, né? É vida suficiente. Então, acho que esse respeito, essa relação, né, de respeito com a natureza, esse espírito de coletividade, né, principalmente, sem contar que a própria amamentação, né, vem de origem indígena. E que esse jeitinho brasileiro pode não ser à toa também, né? Vem dessa proximidade que a gente tem com os filhos, né? E que é essa herança dos povos indígenas e que faz a gente ser, né, a população mais calorosa do mundo. Eu acho muito bonito você relembrar isso. Eu lembro quando eu falei que eu gostaria muito de ter o meu filho de maneira natural e como grande parte das mulheres da cidade eu ouvi aquilo, mas você vai parir como uma índia? Aí eu falei, quem me dera. Teria muito orgulho. Então eu acho que essa relação de conexão com o próprio corpo, as danças, a felicidade de pintar a cara, tá muito nas nossas origens indígenas, né? De entender que isso vem do nosso berço identitário mesmo. Adriana, para você eu queria saber o que a gente pode fazer pelos nossos povos nativos como resistência, porque durante todo esse programa a gente falou de ataque, a gente falou de uma resistência que está sobrevivendo há tantos séculos, só que hoje está sofrendo um ataque muito coordenado, muito direcionado. O que a gente pode fazer, a gente da cidade pode fazer? Olha, acho que muitas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que repercutir um pouco essa visão do respeito, né, e dos valores culturais importantes para todos nós, dos povos indígenas. Eu costumo brincar com as pessoas, né, quando elas falam um pouco, porque a gente tem essa sensação, né, o que os índios nos deram? Bom, para começar, a gente não toma banho todo dia por causa dos europeus que chegaram aqui, né? E acho que os povos indígenas no Brasil, essa diversidade é, para nós, um grande repositório de possibilidades, né? O mundo vive inúmeras crises, a nossa sociedade desenvolveu inúmeras crises, da crise climática, a crise econômica, né, a crise de relacionamentos, a crise da saúde mental das pessoas. E se você for buscar nessa diversidade de culturas que o Brasil abriga, você vai encontrar perspectivas diferentes e possíveis soluções para tudo isso. Então eu acho que buscar conhecer, buscar compartilhar essa visão respeitosa e de valorização dos povos indígenas é o primeiro passo. Um segundo passo mais objetivo é apoiar a luta mesmo, e aí tanto por meio das petições, das manifestações junto aos parlamentares, quanto pelas inúmeras campanhas de crowdfunding que você vai encontrar pela internet, de coletivos indígenas se organizando, pedindo apoio, grupos de mulheres, para a construção de casas de reza, de centros culturais, para atividades, para se mobilizar para ir para as marchas e para o acampamento Terra Livre. Basta você entrar numa dessas plataformas de crowdfunding, de financiamento coletivo, que você vai encontrar inúmeras iniciativas de coletivos indígenas que precisam se fortalecer. E acho que essa diversidade do Brasil, buscar conhecer mesmo a música, né, os grupos de rap dos Guarani, a música dos Funiô, né, a cultura, essas bijuterias maravilhosas, né, que a gente vê por aí. Também me chama muito a atenção que o Brasil tem um pouco essa visão. Quando eu tive uma oportunidade uma vez de ir na Austrália, e qualquer loja de souvenir que você entra tem uma área destinada à arte aborígene. E o Brasil tem tanta coisa linda, e a gente vê aquelas lojas cafonésimas de souvenir vendendo pedras e borboletas, né? Então eu acho que as pessoas na cidade podem procurar se interessar mais sobre isso e apoiar, seja na compra do artesanato, no consumo desses produtos, assinando as petições, apoiando a mobilização dos povos indígenas para fortalecer essa diversidade e nos ajudar nessa luta. E se eu tenho a pretensão de dizer uma forma muito pequenininha de ajudar, é conversar sobre isso a partir do momento que você tem conhecimento, que é não colaborar com os preconceitos instituídos sobre os povos indígenas. É o programa de índio, sabe? É o índio uga-uga branco, é o índio bêbado. Então, desconstruir, ajudar na desconstrução dessa visão preconceituosa que foi construído desde a chegada dos povos europeus no Brasil para demonizar a nossa identidade ancestral. Sem dúvida. Então eu acho que isso é a conversa que a gente precisa ter no bar, no WhatsApp, de, amigo, chega aqui, deixa eu te contar, não é bem assim. Que é essa conversa de compartilhar conhecimento
para a gente gerar mais respeito. E eu queria aproveitar e fazer o nosso merchandising. Para quem tem mais interesse de acompanhar a pauta da política indigenista no Brasil, procure o nosso podcast, o Copiou Parente, que está em todas as plataformas, que é um podcast semanal, curtinho, porque ele foi feito para chegar por WhatsApp nos indígenas que estão nas aldeias, mas ele serve para todo mundo acompanhar o que acontece em Brasília, que interessa aos povos indígenas e aos povos da floresta. A gente não entrou nesse tema aqui, mas muito do preconceito que eu já ouvi disseminado com piadas ruins a respeito de povos indígenas fala, mas índio de iPhone? Olha, a internet é um recurso importantíssimo para a defesa desse povo, que agora consegue não só se comunicar, mas filmar muitas das agressões e dessas irregularidades de invasão em terra e contar para o mundo. Então, tem que ter muito cuidado com isso. É um recurso que é um direito humano, né, de qualquer um, e é muito bem usado para manter essas comunicações. A Sônia explicou tanto aqui dessas articulações entre 305 povos, haja grupo de WhatsApp. Então vamos pro Farol Aceso? Bora! Farol Aceso. Se você conhece a Farm, sabe que as coleções sempre são cheias de referência à fauna, à flora, é tudo colorido, é cheio de cor, cheio de flor, adoro. E a partir de agora, todos os jeans Farm fazem parte da iniciativa Refarm. Você sabia que jeans é a peça de roupa que mais gasta água para ser produzida? Por isso, eles repensaram completamente a produção dessa peça tão coringa, visitaram fornecedores, lavanderias e confecções para chegar na melhor solução possível. O Refarm Jeans, ele é 100% feito no Brasil, com algodão brasileiro responsável, sem químicos nocivos, apenas com produtos certificados Green Screen em sua lavagem. Isso significa uma economia enorme. É 47% de água a menos, 46% de economia na energia, 36% a menos de hora para ser produzido e 1,3 quilos de gás carbônico, ou seja, uma baita de uma economia. Para saber mais, siga o Instagram da Farm, @adorofarm, ou confira no site farmrio.com.br. De filme, eu quero aproveitar para indicar o nosso filme sobre povos isolados, que foi lançado agora aqui em São Paulo, que é Os Donos da Floresta em Perigo. Foi feito por um coletivo da mídia índia, que é um coletivo de jovens indígenas que estão espalhados no Brasil inteiro, né? E estão mostrando essa realidade indígena no dia a dia, e agora conseguiram fazer esse filme, apoio aí do ISA, do Instituto Catitu, a PIB, Instituto Macarapã, a gente conseguiu, né? Então, acho que no momento é isso, para conhecer um pouco também dessa luta que a gente faz para proteger o meio ambiente, o nosso modo de vida e principalmente a vida dos povos isolados que estão ali, que não sabem nada disso que está acontecendo aqui fora, né? Então, nós temos o Copiou Parente que traz, temos o Instagram e Facebook da mídia índia, né? Que estão aí também crescendo, atualizando tudo quanto é informação. Vamos realizar a festa agora lá no Maranhão, território de Araribóia, que a minha filha está junto nessa festa tradicional, que é a passagem de criança para adolescente, né? São 20 meninas em uma festa, mas 12 meninas em outra. O mês de setembro é o mês para nós das festas, né, do povo Guajajara. E aí a gente convida, porque assim, nossas festas hoje estão muito abertas, dependendo, né, assim, do contato que faz com a gente previamente para chegar, para que as pessoas possam realmente conhecer, né, mais a cultura, mais a nossa rotina, que a gente não faz a festa para fazer filme ou só para poder passar no meio de comunicação, mas é uma festa para fortalecer mesmo a nossa identidade, né, a nossa cultura e manter a gente como que a gente é, né? Sendo indígena. Eu vou ficar temática também. Eu acho que tem essa série chama Guerras do Brasil, que é muito interessante. Ela começa com um episódio que tem o Ailton Krenak falando sobre a guerra contra os índios no Brasil. Acho que ela dá uma boa visão da origem de tudo isso que a gente falou aqui. Recomendo o pessoal procurar na hashtag Menos Preconceito Mais Índio. Tem um vídeo super curto de uma campanha que a gente fez que fala um pouco sobre isso dos índios de iPhone, né, o que é ser índio no Brasil hoje. E de música eu recomendo o pessoal procurar o rap do Bro MC, que é uma banda de rap guarani, Ai, que é muito bacana, com letras super fortes, e quem gosta de rap vai gostar. E você, Cris, vai ficar temática? Vou ficar temática, porque para estudar para essa pauta eu conheci tardiamente, porque já está aí na ativa há muitos anos, o Ailton Krenak, e tô completamente apaixonada por aquela persona, aquela pessoa que elabora e fala muito bem e traz uma vivência de um indígena que é escritor, está envolvido no cenário político há muitos anos, levando essas conversas
para todos os lugares que ele vai. Então eu gostaria de indicar essa personalidade. Siga, leia, ele tem livros publicados, ele participa desse documentário do Brasil.doc, e é isso, leiam o Ailton Krenak, que tem muita coisa para aprender ali. Eu vou indicar um filme que eu não assisti, como é que pode? Mas eu fiquei muito impressionada, estreou um filme brasileiro lá em Austin, no festival SXSW, chamado Amazônia Groove. E um amigo meu foi assistir e ele voltou embasbacado, assim, pela beleza entrar num barco e você ir ouvindo uma sinfonia entrando na Amazônia, sabe? Então, assim, ele ficou muito impressionado com a fotografia, com o lugar, com os sons, e aí os sons de várias tribos diferentes. Você não tem como proteger o que você não conhece, o que você não ama. Então, a gente precisa conhecer mais para se importar mesmo, né? Para estar conectado. Então, acho que esse filme, e foi o Solero que assistiu, e ele falou, gente, tem que ver no cinema. Porque tem que ser uma experiência majestosa, tem que ser uma experiência grandiosa, né? E aí, além do filme Amazônia Groove, então, para assistir no cinema, uma outra série que eu assisti agora há pouco, terminei de ver, foi, que daí não tem nada a ver com o tema, é o 10%, acho que é em francês, não sei falar. Não, o Alec já tinha me corrigido, é 10%. Ah, então tá ótimo, olha aí. É uma série francesa e é uma delícia. Eu tenho falado aqui de como eu tenho procurado assistir coisas que não são americanas, né? Então, Índia, Nigéria, Coreia... Eu vi Emirados Árabes, e aí eu vi essa francesa. É super legal, sobre uma agência de atores. Então, eles agenciam atores, e aí são os conflitos que acontecem na agência. Então, assim, tem um pouquinho do dia a dia profissional, mas no final é sempre sobre as relações humanas, né? Então, sobre as pessoas, os conflitos. Eu achei interessantíssimo, muito bem feita. Foi o Olga que indicou, né? Ele adora essa série. São 3 temporadas só. É uma delicinha. Quando você precisar desligar o cérebro um pouquinho, muito bom também. Fala que te escuto. A gente sabe que quem ouve o Mamilos e outros podcasts é porque quer usar um tempo de deslocamento ou de tarefas do dia para se informar ou se entreter. Sabe o que mais dá para fazer quando sobra um tempinho? Aprender inglês com a Cambly. A Cambly é a única plataforma de aulas de inglês online que cria a ponte entre os alunos e os professores de inglês nativos da língua inglesa, assim, ó, instantaneamente. É tipo uma Netflix só de aulas particulares ao vivo 24 horas. Lá é tudo super flexível. Você pode escolher quanto tempo de aula quer fazer, quantos dias na semana, o sotaque do professor, o tipo de aula que quer ter, e até dá para escolher um professor que também goste das mesmas coisas que você. Por exemplo, que goste de podcast. E dá para fazer aulas on demand. Mas também dá para reservar o horário se a pessoa preferir. Aí, o que a gente fez? Querendo provar se isso funciona mesmo, a gente pediu para Beatriz Fiorotto, a produtora do Mamilos, para fazer lá o Tira-Tema. Ela vai fazer uma aula na Cambly para treinar a conversação com um professor nativo e semana que vem ela volta aqui para contar como foi tudo. E você, querido ouvinte, também pode fazer uma aula totalmente grátis e conhecer o Cambly. É só acessar Cambly, se escreve CAMBLY, do computador ou pelo aplicativo, e usar o nosso código MAMILOS. Ah, e se você tem criança em casa, aproveita também que a aula experimental no Cambly Kids custa só R$1. Vai lá e conhece o Cambly. Vamos então pro Fala que te escuta, e quem vai dublar comigo hoje é a maravilhosa Bia Fiorotto, na impossibilidade de Juliana Valauer de gravar. Mamileiros e mamiletes, que sonho! Que sonho estar aqui nesse lugar falando essas palavras. E a Bia, que nos auxilia aqui a atender todas as pessoas que nos escrevem, pode nos dizer, Bia do céu, como é que foi essa semana? Ó, vamos deixar uma coisa clara. As meninas sabem de todos os e-mails que chegam. Eu só ajudo elas com as respostas, porque geralmente vem muito. Já é uma coisa bastante, entendeu? Já é uma coisa bastantinha, mas a gente lê todos, não é verdade? Cara, só que essa semana, você espera um pouquinho a sua resposta. Espera um tiquinho, que tá osso. Eu fiquei muito emocionada, as pessoas, vocês confiam muito, 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 muito na gente, e a gente leva essa missão com muita honra, com muito respeito. Honradez é a palavra certa, é muito o espírito de fazer parte, né? E você pode nos seguir lá no Twitter, é o @mamilospod. Vamos começar com gente que aproveitou para conversar com o pai. O @GoisJack disse: eu chorei
tanto ouvindo o último Mamilos Pod, que tô querendo viajar pra ver meu pai o quanto antes. Abraçá-lo, olhar nos olhos dele e falar que o Jaquinho dele entende o jeitão e os erros dele e o ama totalmente. Bonitinho. A Mari Saum disse, eu fiz essa besteira apesar de todos os avisos alarmantes por aqui. Eu cheguei na casa da tia com o rímel todo cagado, distribuindo abraços extremamente exagerados para todos os pais da família e chorei no colo do meu. Mamilos devidamente divulgado no grupo da família. Que amor. Muito bom. O M Borgunov lá no Instagram disse, chorei do começo ao fim e me permitiu pela primeira vez dizer pai, eu te amo, aos 33 anos. Obrigado por isso, Cris, de coração. Gente, vocês não sabem o tanto que eu choro lendo as coisas. Meu Deus do céu, tô quase chorando de novo. E teve muita gente ali na labuta pra reescrever a sua história, como por exemplo o Rodrigo que disse, o que eu acho mais bonito em vocês é esse convite a nos reinventar. Não há paralisia que o amor não movimente. O Pedro Cunha, que é @profpedro, escreveu, meu Deus, terminei de escutar o episódio do Mamilos sobre o Dia dos Pais e não consigo parar de chorar. Ju, Cris, obrigado por me ajudar a me entender, por me ajudar a escavar dentro de mim coisas que nem eu sabia que estavam lá. Obrigado, obrigado, obrigado. E tem gente até mandando mensagem pro irmão, também chorei nesse aqui. O Maurício Dória disse, @esquadraco88, meu irmão querido, ouvindo o Mamilos Pod com o tema pai, na estrada para Sergipe, ouvi várias histórias e percebi que você é a minha referência de pai, dando às suas filhas tudo diferente do que tivemos. Parabéns, orgulho de você, você é um pai incrível. E caiu beijo pro meu irmão também, Ricardo Fiorotto, grande pai, dando tudo que a gente não teve. E teve gente que aprendeu com os próprios filhos e falou mais nas redes sociais sobre quais são esses aprendizados. A Estela Miridan escreveu, escutando o último Mamilos e lembrei do diálogo com meu filho. Marco Antônio, se você não parar eu vou te bater. Você fala isso, mas nunca me bate. É porque eu não gosto de violência. E ele olha pra mim e retruca. E você acha que a ameaça não é violência? Toma essa! E ela só pôs aquele emoji com cara de chocada. Meu Deus! E teve choro. Teve muito choro e teve gente chorando em tudo quanto é lugar. Choro na gravação, gente. No finalzinho do programa tem uma fungada a mais, sou eu. Teve choro no banheiro da Bruna Goulart. Escutei o Mamilos Pod Dia dos Namorados tomando banho. Quase desliguei o chuveiro porque dava pra me banhar com tanto que eu chorei. Só tenho a agradecer por esses momentos. Enquanto isso, na padaria estava Guilherme. Hoje eu chorei 3 vezes na padaria. Foi café com leite e lágrimas. E a Clarice Beraldi que disse, eu ontem chorei pedindo salame e o moço perguntou se eu queria uma provinha. Eu ri e depois chorei de novo. Só vocês pra me fazerem passar essa vergonha. Bom, ainda na questão de comprar comida, né, e comprar mantimentos, no supermercado, Marcos Veloso veio na DM contar pra gente. Gente do céu, tô ouvindo esse último podcast Homem Pai e tô chorando no supermercado. Puta merda, eu vou deixar pra terminar em casa porque não tô conseguindo terminar minhas compras. Tô vindo aqui só pra desabafar e compartilhar. Que episódio. Acabei de ser pai de um menino, ele tem 1 ano, e também tô na labuta diária da nossa geração, que é criar um filho num mundo novo, sem ter muita referência de como fazer. E teve, gente, choro no açougue. O Sugar Fat, açougueiro, qual vai ser a carne? Eu ouvindo o Mamilos todo arrepiado. Peraí, irmão, já eu te falo. Conclusão, chorei no açougue. Eu ri muito disso. Estamos presentes também nas compras e nos esportes que os nossos ouvintes praticam. E aí, na corrida, o Fernando, que é @anendflor, escreveu: agora eu vou ouvir um podcast pra desanuviar. Nossa, erro. Botei o Mamilos novo sobre pais e fui correr. Recomendo. As lágrimas se misturaram com suor e quase não dá pra ver que você está chorando em público. Você também pode seguir a gente lá no Instagram, no @mamilospod. Toda semana a gente publica foto dos convidados e um vídeo teaser com alguns trechos da gravação. E o farol aceso. Opa, que tá sendo um Vocês sucesso. Amam, tá lá. Só acesso. @vida de Dani Lima escreveu: nossa, foi impossível não se emocionar nesse podcast do início ao fim. Uma das coisas mais incríveis foi ouvir sobre o histórico de cada participante, incluindo a Ju e a Cris, e o processo de resiliência de cada um para transformar suas angústias em algo diferente do que vocês foram incentivados. A gente fica achando que tem os maiores desafios comportamentais pela frente, que não vai conseguir avançar muito porque a bagagem é pesada. Aí, houve tanta gente incrível que teve um histórico barra pesada e se transformou absurdamente.
Mamilos me ensina cada vez mais a sermos cada vez mais empáticos. Obrigado pelo programa. A Raquel Kieff disse: morta, passada. Eu nunca tinha escutado podcasts, não tinha nem Spotify. Sou aluna do Alexandre no curso de Teoria do Apego e ele nos indicou o podcast que ele havia participado. Obviamente eu corri pra baixar, mandar ver e plim, chocada. Que condução das meninas, linda. Que desnudamento de todos na mesa. Falas tocantes, meu Deus. Escutei em doses homeopáticas dirigindo e me pegava enxugando as lágrimas para enxergar melhor e não bater o carro. Não sei nem dizer, só sentir. Gratidão. Pelo amor de Deus, hein, gente? Toma cuidado com isso aí. Também acho, não operes máquinas pesadas. O F. Socil disse: que episódio emocionante, mas sobretudo pra mim, veio quase como uma catarse. Meu relacionamento com meu pai sempre foi conturbado, longos períodos de não nos falarmos, enfim, era algo que sempre me incomodou, mas com o amadurecimento, a terapia, um salve pra ela, fica o salve pra terapeuta, consigo entender que o afeto que ele não sabe dar vem muito do que ele não recebeu também. Um baita programa. Chorei correndo na esteira, num momento... Tadinho. Chorei correndo na esteira. Num momento eu diminuí a velocidade só pra poder me emocionar, sem me preocupar com o que estavam pensando de mim. E aos que me perguntaram se estava tudo bem, disse que sim e que ouvissem o Mamilos. Incrível, muito obrigada. Você pode nos escrever, porque a gente ama ler vocês. Escreva o quanto quiser. Pode ir lá no mamilos@b9.com.br. E eu quero ler, assim, veio muita coisa linda, gente, e muita coisa pessoal demais para ler aqui no ar. E a gente respeita muito isso. E eu quero ler um registro do Luiz Gustavo, que nos permitiu falar aqui. Eu faço parte das estatísticas daqueles que não têm nem mesmo o registro do nome do pai na certidão de nascimento. O meu padrasto foi o clássico citado no episódio. Machismo, medo e violência. Além de agradecer por todo o incrível trabalho que vocês fazem e por me tornar a cada gravação a pessoa melhor que eu almejo ser, também quero me libertar de um segredo. Mesmo com os maus exemplos, meu grande sonho sempre foi ser pai. Soma-se também o meu desejo constantemente verbalizado de que eu queria ser pai de uma menina. Sempre que me perguntavam o motivo, eu dizia, porque sim. Agora vem meu segredo. Não era porque sim, mas eu acreditava que nunca poderia amar um homem. Meus problemas familiares vão muito além do meu teto, o que me fez amar verdadeiramente apenas duas pessoas, minha mãe e a minha esposa. Ou seja, eu nunca amei um homem e eu tinha medo de não conseguir amar o meu filho. Mas o destino, o universo ou Deus, dependendo da crença de cada um, não nos dá o que queremos, mas sim o que precisamos. Então hoje eu tenho um filho, um menino chamado Oliver, com pouco mais de 2 meses de vida. E podem ter certeza, eu nunca amei tanto alguém na vida. Nesse Dia dos Pais, meu primeiro, vamos fazer um ensaio fotográfico com camisetas personalizadas. A minha escrita Ctrl+C e a dele Ctrl+V. Não há elogio maior e que me encha mais de alegria do que o famoso "ele é a sua cara". Ele mandou as fotos. A gente respondeu, agradeceu e falou, manda fotos. E ele mandou. E são lindos vocês dois. Vocês dois se olhando é só amor. E a gente ficou muito, muito, muito agradecido. Não só por esse, mas por todos os depoimentos. Porque aí a Cris chora em um, eu choro no outro. É uma maravilha. Haja rímel. É uma maravilha. Por favor, patrocinadores de rímel, a prova d'água. Isso, estamos aí. Pode vir, não só pra gente, mas para a Mamilândia inteira. É isso então, Beatriz? Pera. Posso realizar isso? Pode. Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente. Até semana que vem. Mamilos, jornalismo de peito aberto. Este podcast foi editado pela Maremoto.